Fala galera, beleza? Nesse vídeo aí a gente vai falar um pouquinho sobre a cidade de Jundiaí, uma cidade muito conhecida, né, no estado de São Paulo e muito próxima também da capital. É uma cidade bem interessante. Eu vou passar algumas informações para vocês aí. Eu já peço para você deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal aí, que é muito importante para nós. A cidade de Jundiaí é uma cidade grande, né? Ela tem aí cerca de 450 mil habitantes. É uma cidade bem antiga, ela é uma cidade fundada em 1656, né? Ela pertencia à antiga Parnaíba, né? Que hoje é a cidade de Santana de Parnaíba, que é mais antiga ainda. Então é uma cidade muito conhecida, né? Jundiaí é uma cidade bem antiga e uma cidade muito boa para trabalhar, né? Uma cidade grande, que tem muita cara de São Paulo capital, mas com também um arzinho de interior, até pela cidade ter 450 mil habitantes, né? Uma cidade bem menor que a capital de São Paulo aí tem mais de 12 milhões de habitantes, então Jundiaí é bem menor do que a cidade de São Paulo, é pelo menos uns 30, 35 vezes menor, né? Mas tem uma força muito grande no interior em relação a trabalhos, né? Uma cidade muito boa, já adiantando, é uma cidade muito boa em relação a comércio, né? Tem um comércio muito forte, a economia de Jundiaí gira muito em torno do comércio, né? Pelo menos aí mais da metade gira em torno do comércio. Depois vem a parte industrial também, que tem muitas empresas para quem viaja bastante e passa ali pela Anhanguera, pelas rodovias, né? Para viajar aí o Brasil afora. Tem muitas empresas que ficam ali ao redor de Jundiaí e outras cidades até, né, na região também, e isso, né, ajuda também a empregar muita gente, empresas grandes, de grande porte. Então Jundiaí é muito forte também na parte industrial, mas a área comercial é muito maior ainda, né? Tem muita loja, muito comércio, o centro é muito movimentado, né? Tem muita similaridade aí com a cidade de São Paulo, né, em relação às lojinhas, aos comércios, aos shoppings. É uma cidade bem legal. A única coisa de Jundiaí que tem muito a cara de São Paulo, né, principalmente as regiões mais não nobres, mas os bairros bons, né, de São Paulo, são os preços de aluguéis. A cidade de Jundiaí não é tão barata assim, né, é uma cidade cara. Eu achei Jundiaí um pouquinho caro, mas até entendo por causa que é uma cidade bem legal, uma cidade com bairros muito bons, né? Até vou falar sobre isso nesse vídeo. Existem alguns bairros em especial aí na cidade de Jundiaí, que é o bairro Vila Rio Branco, que é um bairro muito bonito. Tem o bairro do Anhangabaú, também é um bairro bem legal. Tem o bairro do Vila Inhamupe, se não me engano é isso, Vila Inhamupe, que é outro bairro muito bom. E existem muitos outros, né? Tem um outro bairro chamado, acho que é Ponte Nova Campinas, Ponte Campinas, que é bem coladinho ao centro, que até o imóvel que eu vi para locação fica nesse bairro, uma área muito boa de Jundiaí. Então a cidade é muito boa, né? O DDD de Jundiaí ainda é 11, então é uma cidade muito colada à capital São Paulo, fica a cerca de 55 a 60 quilômetros da capital São Paulo. Então é uma cidade muito boa para quem busca oportunidade de emprego, mas ao mesmo tempo também não quer morar em São Paulo capital pela loucura que a cidade é. Então pessoas de outros estados que querem morar dentro do estado de São Paulo e quer ter uma experiência de morar no estado de São Paulo para ter bastante empregos, para poder, né, estar próximo aí das grandes oportunidades, não que os outros estados não tenham, hoje em dia está cada vez mais equilibrado tudo isso, né? As pessoas estão em grande escala aí saindo das capitais e indo morar em cidades de interior, tanto em São Paulo quanto em outros estados também, né? Muita gente hoje que eu conheço sai hoje de Goiânia para morar em outras cidades aí de Goiás, né? Fora da capital. Mesma coisa em Mato Grosso do Sul, né? Capital Campo Grande, muita gente vai morar em outro estado, em outra cidade do estado, às vezes vai morar em outra cidade interior de outro estado. Então as pessoas estão resumidamente fugindo um pouco das capitais. Aí muitas pessoas estão fazendo isso por causa das loucuras, por causa dos preços altos de aluguéis. Então isso está acontecendo porque emprego está cada vez mais equilibrado em várias regiões. Hoje, por exemplo, a cidade de Uberlândia é uma cidade muito grande dentro de Minas Gerais, mas ela não é a capital é Belo Horizonte. Mas muita gente sai de Belo Horizonte, por exemplo, para morar em Uberlândia, Uberaba, porque são cidades muito grandes, né, que tem muito mais tranquilidade, os preços são muito melhores para aluguel,
e você vai ter uma vida mais tranquila e mesmo assim ainda você vai ter uma boa oportunidade de emprego. Então isso é uma tendência muito grande aí dentro do Brasil todo. Está acontecendo isso, até vou fazer vários vídeos falando sobre isso, né, sobre regiões aí do Brasil que muita gente está saindo das capitais para morar, cidades boas, né, dentro de determinados estados que não são capitais. Então o vídeo vai ser vídeos muito interessantes falando sobre isso, né? É muita gente que pede por causa que isso é uma nova tendência. Muita gente está saindo do Rio de Janeiro, que é uma capital, né, que é uma cidade muito populosa e uma cidade que está muito perigosa também, e está indo morar em outras regiões. Está indo morar em Santos, né, São Paulo, que é uma cidade bem mais tranquila, né, apesar de ser uma cidade cara também, mas é uma cidade muito mais tranquila que o Rio de Janeiro, por exemplo, muito menor, muito mais tranquila. Então está tendo essas adaptações, essas mudanças. Muita gente sai de São Paulo e vai morar, por exemplo, em Ribeirão Preto, que é uma cidade muito grande dentro do estado de São Paulo. Então isso é uma tendência que tem ficado cada vez mais forte. E Jundiaí é uma ótima opção também. Jundiaí é uma cidade aí beirando os 500 mil habitantes. Então hoje, se você mora, por exemplo, em Belo Horizonte e quer morar numa cidade, né, menor, uma cidade mais tranquila e não quer perder as oportunidades de emprego, Jundiaí é uma excelente opção. Uma cidade aí muito grande, né, uma cidade com cara de interior, mas que tem aí uma boa quantidade de empregos. Por exemplo, o aluguel que eu vi foi uma casa de um quarto, né, no bairro aí do centro, entre o centro e esse bairro que eu falei, né, que eu não lembro muito bem, que é Ponte Nova Campinas, Ponte Campinas. É um bairro bem coladinho ao centro e muito bom por sinal. Casa de um quarto, uma casa simples aí de 60, 63 metros quadrados, uma casa até que grande, né, por ser somente de um quarto, dá para umas 3 pessoas aí pelo menos. O aluguel tá na faixa de R$ 1.200 a R$ 1.400. Então eu achei o aluguel um pouquinho assim, né, que tá caro, mas é um preço um pouco maior do que eu esperava por ser uma cidade de interior, mas por ela ser próxima à capital, isso talvez encarece um pouco, né? Por exemplo, em Ribeirão Preto você encontra aluguel um pouco mais barato, você encontra aluguel mais barato também em São José do Rio Preto. Então eu percebo que hoje, quanto mais você sai próximo da capital, né, dessa região mais populosa de determinados estados, você vai pagar aluguel muito mais barato, né? É bem assim que funciona, pelo que eu percebo. Existem algumas exceções, lógico, mas eu percebo que isso é muito comum. Então Jundiaí é uma cidade que fica muito colado em São Paulo. Muita gente até trabalha em São Paulo e mora em Jundiaí. É muito comum isso aí, né? Os ônibus fretados pegam em Jundiaí, levam para São Paulo para trabalhar em São Paulo, tudo mais. No final do dia vai embora para Jundiaí de novo. Então isso é muito comum. E Jundiaí é sim uma cidade muito bacana, né? Uma cidade muito conhecida aí, muito bonita, né? Que tem muitas características do interior, mas tem também essa pegada forte de empregos em relação a São Paulo, né, e região aí metropolitana. Então é uma boa opção para quem vem de outro estado, quer morar numa cidade grande de São Paulo, mas também não quer morar na capital né, São Paulo é outro mundo, é uma outra situação. Tanto São Paulo quanto o Rio de Janeiro são as regiões assim absurdas. Só São Paulo e Rio de Janeiro juntos beiram aí 20 milhões de habitantes. Então é praticamente dois países. Portugal, São Paulo hoje é maior em população do que Portugal. Então é gigantesco, né? A quantidade de pessoas que tem em São Paulo capital é muita gente. É uma região muito diferente de quem está acostumado hoje. Uma pessoa que sai de uma cidade de 100 mil habitantes e vai morar em São Paulo se assusta, porque eu já ouvi muita gente falando, né? Cidade de 80, 90 mil habitantes e vai morar em São Paulo, fica doido, porque é outro mundo, né? São Paulo é outra pegada. As pessoas são muito mais corridas, muito mais aceleradas. Isso é comum porque a região é desse jeito, e quem mora na cidade pequena tem um outro ritmo, então isso é muito comum. E Jundiaí tem uma pegada parecida com São Paulo, mas também uma pegada parecida com o interior. Então isso é o que chama a atenção de Jundiaí, né? Você consegue ter um pouquinho dos dois lados positivos dentro da cidade de Jundiaí, porque você vai ter bons empregos e vai ter qualidade de vida dentro de Jundiaí. Não é à toa que Jundiaí falam, né, que é uma das melhores cidades do Brasil para se viver, e isso é verdade, porque a cidade é muito boa mesmo, né? Fica próxima de São Paulo, fica próximo também do litoral. Caso você queira dar uma chegadinha aí em Santos, você vai estar aí cerca de 120 quilômetros de Santos, então isso também é muito bom. Você vai estar pertinho da praia, e é uma cidade que vai ter boas oportunidades de emprego. A única coisa, né, o ponto negativo que eu deixo aí um pouquinho é em relação ao preço dos aluguéis, que eu achei um pouco caro, né? Mas isso infelizmente acontece em muitos lugares no Brasil. Isso aí não é, o problema não é nem o valor dos aluguéis, é
o problema é muito o salário que as pessoas ganham, né? Hoje em dia existem muitas empresas que pagam muito mal, né? Dentro do Brasil, pagam salários muito baixos ao povo, mas isso aí já é um grande problema que infelizmente é muito complexo e eu não vejo assim não vale muito a pena falar sobre isso, porque isso não vai mudar, né? Mas os aluguéis em Jundiaí são um pouco mais caros do que eu imagino, né? Hoje em Ribeirão Preto você consegue pagar um aluguel muito mais barato, né? Em São José do Rio Preto, Sorocaba, outras cidades muito grandes também, mas Jundiaí é sim uma excelente cidade para se viver, eu aconselho bastante. Então eu peço para você deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, que é muito importante, e até a próxima. Valeu!